poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar de volta, gente. Estou muito feliz. Queria agradecer todo mundo que colaborou aí. Soube que tudo correu super bem, melhor do que se eu tivesse aqui. Então, estou feliz da vida. Aleluia. Isso é muito bom, gente. Deixa eu só abrir aqui. Bom, tem muita coisa para contar do que Deus fez, né? Isso que é legal, você pensar assim, não do que eu fiz, né? Mas do que Deus fez. E Deus operou demais esses dias lá. E eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Espírito Santo tem, assim, ministrado muito forte no meu coração. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Bota, se puder, Henrique, por favor, Gênesis 1. É literalmente do começo, Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem... Deixa eu ler ali melhor. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Desculpa, gente. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Então, assim, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração do plano ali original do Senhor, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, quando estava tudo bem, o homem realmente refletia aquela imagem do Senhor, né? E depois a gente vê no discurso de Jesus da videira verdadeira, né, que o plano não mudou do Senhor, né? Embora o Adão tivesse caído, embora, né, tudo isso tenha acontecido, né, Deus já tinha um plano de enviar Jesus, né, e restaurar no homem a semelhança, a imagem de Deus. E o próprio Deus já tinha um plano de que depois que Jesus morresse, ele ressuscitasse, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, viesse a habitar em mim e em você. E dessa forma, Jesus seria o primeiro de muitos irmãos. E eu e você seríamos como Jesus, recebendo parte homem, né, carne que somos, e ao mesmo tempo cheios do Espírito Santo. E se a gente seguir essa lógica, é impossível a gente pensar que ter uma vida cristã vazia do Espírito, ou apagando o Espírito Santo, né? Como a palavra fala, não apagueis o Espírito de Deus. É impossível a gente ter uma vida na plenitude se a gente não estiver cheio do Espírito de Deus, né? Então vamos lá, quando Jesus fala da videira verdadeira, pode ir botando ali, por favor. Eita, eu não coloquei aqui. Acha aí para mim, acho que é João, eu não sei qual é agora o capítulo. Alguma coisa 22. Vê aí, irmão, por favor. Não, deixa, não precisa não. Eu vou falando aqui, ó. Jesus, na verdade, nessa passagem que ele explica da videira verdadeira, 15, 21, desculpa aí, Henrique, se puder botar aí, então, ó. Tudo isso, porém, farão, não é isso não, versículo 1. Tudo bem, não precisa não, ó. Ok, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quando Jesus fala isso do permanecer em mim, o que a gente acha que é isso, gente? Qual é a única coisa que nos une ao Senhor plenamente? É esse mesmo Espírito que habita em Deus, é o Espírito Santo que foi enviado para habitar em mim. Isso me faz um com o Senhor, né? Eu permanecer no Senhor. Imagina a seiva de uma árvore, né? Que passa pela árvore. O que é essa seiva? Eu sou o ramo,
dessa videira, então aquele Espírito de Deus habita em mim, me faz um com o Senhor. Então, preservar a minha vida no Espírito é fundamental, não é uma coisa opcional. Eu vejo muita gente que pensa assim, eu creio em Jesus, estou salvo e vivo como eu quero. Não é isso. Não é para isso que Deus te chamou, né? Deus te salvou, te chamou para agora então você viver aquilo que Ele tem para você viver. Uma vida que reflete quem Deus é. E se você pensar numa videira, né? E que você é um ramo que vai dar fruto, o que um fruto é de uma árvore? Ele é a expressão exata dessa árvore. Jesus era a expressão exata de Deus, né? Fala lá em João, né? A expressão exata do seu ser. Quando você vê uma videira, você vê a uva, você sabe que é uma videira porque você vê a uva, né? Então nós, filhos de Deus, quando expressamos a essência de Deus, a gente está manifestando Deus ao mundo, né? Parece algo muito simples, mas a gente esquece o que isso representa. E é muito importante a gente entender que o fruto do Espírito, eu vejo muitas vezes a igreja do Senhor, né, como um todo se confundindo, achando que o fruto é o sucesso, são as multidões, ou sei lá, são coisas que você conquistou, né, em Deus, aí você se converte e acha que você tem que ganhar tudo, confundindo, fazendo uma lambança em relação ao que é o fruto. Gente, o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, sabe, são caráter, são características do caráter de Deus manifestos em você. Esse é o fruto que Deus espera de todo aquele que permanece nele. E é esse fruto que vai expressar Deus ao mundo para que as pessoas possam provar Deus, né? Imagina que aquilo que sai de você é o que as pessoas provam, como uma uva, né? Eu pego, eu provo. Eu gosto ou não, mas eu estou dando a chance da pessoa conhecer Deus. Porque o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito produz em mim. Isso é muito sério, porque é nessa essência que está as intenções do coração, né? E a gente precisa se encher de Deus, se encher do Espírito, amém? Só que aí existe também uma questão importante aqui, né? Como que eu posso parecer com Deus se Deus ele é tão diferente do ser humano? Já parou para pensar nisso? Né? Se pensar assim, tudo bem, eu tenho o Espírito Santo. A resposta vocês já sabem que é o Espírito Santo, né? Mas muitas vezes a gente fica assim, cara, como que eu vou ser santo como ele é santo? Parece impossível esse negócio, né? Como é isso? E parece que a gente não entende às vezes as coisas de Deus, né? E tem uma resposta, né, uma explicação do porquê que a gente não entende tudo isso. E do porquê que então eu preciso ainda mais do Espírito Santo, gente. Porque de fato é uma missão impossível. Ser santo como Deus é santo é impossível ao homem, mas para Deus nada é impossível. E Ele enviou o Espírito Santo. Então não é mais impossível se você olhar por esse lado, né? Só que a gente precisa aprender a acessar isso. Então, você pode botar, Henrique, por favor? Eita, gente, eu vim sem estar preparado aqui. Pois quem conhece as coisas do ser humano, vou ler aqui então, tá? A não ser o próprio espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Atenção, olha esse aqui, ó. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A mente natural do ser humano, a mente carnal, não entende as coisas do Espírito.
Se você está com muita dificuldade de entender as coisas do Espírito, começa a pedir para Deus: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, porque é Ele quem te conhece. E é Ele quem pode vir e trazer sobre mim essa mentalidade, essa mente de Cristo. Quando a gente anda na esfera humana, carnal e lógica, a gente perde tanto do Senhor. Porque o Senhor nos chama para abandonar essa velha maneira de ser, essa velha maneira de pensar. E Ele fala que a gente deve nos revestir do novo homem que se renova no seu entendimento. Isso é bem sério, gente. A palavra chama a gente para abandonar toda uma forma de pensar e começar a pensar com a mente de Cristo. É muito ousado. Mas se eu tenho medo das coisas do Espírito, se eu acho maluquice, se eu não, né? Porque as coisas do Espírito são loucura para o homem, né? Parecem muita loucura, né? Eu lembro que quando eu me converti, né? Já falei isso aqui algumas vezes, eu era me achava super ateia, né? Não, apesar de eu buscar uma resposta em tudo, eu tinha muito o raciocínio, né? Meu pai era físico, cientista. Mas, gente, no dia que eu fui entregando meu coração a Deus e no dia que eu fui batizada, que eu falei, não, eu vou ver qual é, mas foi muito assim. Eu me batizei nas águas. Naquele momento eu saí da água cheia do Espírito Santo, falando em línguas. Que se você nunca ouviu falar sobre isso, depois você pesquisa, vem perguntar. Eu falei em línguas sem entender nada do que eu estava falando. Nada. Era loucura completa. Eu mesma não achei, gente, que loucura é essa? Mas era uma loucura cheia de vida. Cheia de vida. E no meu espírito agora eu sabia que eu era filha de Deus. Experiência poderosa que mudou e transformou a minha vida. E hoje eu vejo as pessoas com muito medo. Aí vê alguém orando em línguas. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Eu não podia orar em línguas assim. Gente, é um recurso do céu. Porque você tem que estar humilde para você falar em línguas. Você tem que se humilhar. E falar, cara, eu falo mesmo porque eu sei que ninguém vai me entender. Não que você tem que ficar falando toda hora, não, em público, né? Tem o seu tempo, tem o seu lugar. Mas eu oro todos os dias, gente. Todos os dias eu oro em línguas muito tempo. Porque eu sei que eu preciso confiar mais no Espírito e no entendimento que Ele tem do que na minha mente. Então, assim, exercitar a vida no Espírito, é sobre isso que eu quero falar. Porque quem não exercita isso, fica atrofiado e passa a maior parte da sua vida vivendo conforme o próprio entendimento. E o Senhor nos chamou para andar no entendimento dEle. Guiado pelo Espírito de Deus. Amém? E deixa eu ver aqui. Então eu vou já partir aqui para a parte que eu quero contar algumas coisas que o Senhor tem feito nesse tempo. Desde o início do ano Deus tem falado desse avivamento dos últimos tempos, né? A gente ouve falar. E Deus tem falado no meu coração. Só que Ele também falou assim, minha filha, então, para isso, eu vou começar limpando. E eu vou começar expondo qualquer coisa que esteja escondida. Na minha igreja, nos meus filhos, naqueles, principalmente os que lideram, os que servem, todo mundo, ninguém aqui está isento. E, na verdade, em mim, o Senhor falou poderosamente. Gente, foi uma sequência. Eu tive uns 3 sonhos de coisas que Deus foi falando no meu coração. Um monte de coisas que estava errado, que eu precisava mudar. E ministrou tão poderosamente, assim, foi tremendo. E, além disso, um dia eu estava em casa, do nada não, estava orando normal, como eu oro sempre. Mas nesse dia Deus me levou a uma cura muito profunda em relação à morte do meu irmão. Meu irmão, a gente tinha um irmão, né? Quando eu era nova, ele... Gente, vocês já sabem um pouco a história, eu acho, né? Mas eu tinha acabado de perder meu pai em janeiro. Eu tinha 14 anos.
quando foi maio, meu irmão morreu num acidente de avião. E ele era piloto de carga, né? Então ele e o outro que estavam junto entraram numa tempestade elétrica e tudo. E, gente, eu não tinha noção, mas Deus tinha, do efeito que isso teve dentro de mim. E o Espírito Santo começou a me mostrar como eu era ansiosa. E como eu achava que eu tinha que fazer tudo. Quem me conhece sabe que eu tinha, em nome de Jesus, essa tendência de achar que dá para fazer tudo num dia só. E o Senhor foi me falar, minha filha, isso é porque você tem a impressão de que qualquer hora a sua vida pode acabar. E você fica ansiosa, achando que tem que fazer tudo agora, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Mas eu estou tirando isso hoje do seu coração. E agora você vai pegar essa ansiedade, você vai lançar fora. E eu me vi assim, realmente, em frente a uma fogueira, e o Senhor começava a falar, agora você abre mão disso aqui. Despede direito do seu irmão, sabe? Umas coisas assim do espírito tão profundas. Porque aquela sensação que a gente nem despediu, né? Uma sensação de caramba, foi tão de repente. E o Senhor foi me curando e me revelando coisas que eu tinha, que eu nem sabia. Porque eu achava que eram eu mesma. Sabe? Quando você tem características que você se apropria, mas no fundo são consequências de traumas, de coisas que acabam governando a sua vida. Mas nós não fomos chamados para viver assim. A gente foi chamado para ser completamente livre e dar liberdade completa ao Espírito de Deus para que Ele faça o que Ele quer. E não que eu ande na ansiedade, né, do meu pensamento. Enfim, aí essa foi uma das curas que Deus fez e começou a fazer várias curas. E por que eu estou falando isso, gente? Porque todas essas coisas estavam no caminho, atrapalhando o caminho, sabe, de Deus. E eu não tinha consciência. Muitas coisas que a gente faz já no automático, que já estão há tantos anos dentro da gente, e a gente não percebe que isso está tomando lugar, né? Governando, ao invés de ser o Senhor. Então, nesse mover de Deus, né? Quando eu me vi ali lançando naquela fogueira a ansiedade, o medo, tudo isso, tudo que Deus foi me mandando, eu fui colocando lá. Só que a experiência, gente, foi tão forte, foi no meio do dia, foi uma coisa tão inusitada, que não era assim. Eu só sentei ali para orar um pouquinho, de repente a presença de Deus me invadiu e eu chorava. Foi um negócio tão forte, tão inusitado, que eu falei, Senhor, agora me mostra na palavra, para eu entender porque às vezes é tanta loucura que você fala assim, Senhor, agora me mostra na palavra para eu ver que não é loucura a mim. E aí o Senhor me deu exatamente, me falou claramente para eu ler Atos 27, 19. Pode botar aí, Henrique, por favor. Que fala, né? E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Isso aqui aconteceu no naufrágio de Paulo, né? Que ele estava num navio indo para se apresentar para César, se eu não me engano. E começou uma tempestade absurda. E Paulo já tinha falado para o piloto que, olha, é melhor a gente não sair daqui desse porto que a gente conseguiu parar, vamos ficar aqui e tal. Mas o piloto e o centurião preferiram confiar no próprio entendimento e permaneceram, não, vamos seguir viagem, tá tudo bem. Até que chegou esse ponto que eles tiveram que lançar fora. Gente, quando eu li isso, o Espírito Santo na hora me deu um entendimento. O que é lançar fora com as próprias mãos a armação do navio? É abrir mão do total controle que você tem sobre a sua vida em todas as instâncias e deixar que você seja levado à deriva pelo vento. Acabou o controle do barco, acabou esse controle. E o Senhor começou a falar, minha filha, eu não estou falando de um pecado ou de outro. Às vezes a gente tende a achar que a minha luta é contra tal pecado. E o Senhor fala, não é nada disso. Joga fora toda a sua mentalidade carnal. Joga fora todo o seu controle.
não quero mais que você viva achando que você que tem que controlar nada. Lança fora, sabe, com a própria mão. E deixa que eu governe. E deixa que eu governe. E é lindo porque no final dessa passagem, na verdade, Paulo chega para todos eles e fala: olha, gente, fica tranquilo, porque um anjo me apareceu. Eu preciso comparecer lá perante César e Deus vai poupar a vida de todo mundo. A gente vai perder a carga, mas ninguém vai morrer. Veio uma palavra ali de Deus, né? E na ocasião também o Espírito Santo falou: minha filha, a sua vida é a minha vida. Enquanto eu tiver um propósito para você estar aqui, você vai estar aqui. Tipo assim, aquieta o teu coração, né? Assim, isso foi algo particular assim também no meu espírito, né? Mas essa imagem do lançar fora a armação do navio ficou muito forte. E a partir daquele dia eu comecei a ter muitas experiências de ouvir Deus como eu nunca ouvi Deus na minha vida. Então, assim, se você tem dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, preste atenção nisso que eu estou falando. Porque é quando você se coloca como... não como dono mais da sua vida, sabe? Você se coloca como espectador. Foi tão interessante, eu comecei a ter essa vivência, na verdade, né? De que, caramba, para tudo, o Espírito Santo habita em mim e ele é que tem que operar. E então, quando eu estava no avião, indo, são 2 escalas, gente, ou seja, 3 aviões, só a graça, não gosto de avião, tinha medo de avião. O que aconteceu? Eu estava lá orando no banco, e eu, com esse medo, mas eu falei: Senhor, eu não quero ter medo, porque como o Senhor me falou, né, minha vida depende somente de Ti, mais ninguém. E se eu tiver que morrer, morri. Mas se não tiver que morrer, também não vou morrer. Então, eu não vou perder esse momento. Olha a consciência que Deus me deu. De que o medo estava me tirando completamente da presença de Deus. E eu estava mais preocupada com tudo do que ouvindo Deus. Cara, aí uma paz invadiu meu coração. Quando o Senhor começou a falar: minha filha, você realmente não tem que ter medo da morte, porque você está em mim. Quem deveria temer o avião são aqueles que não me conhecem, né? E começou a falar bastante assim no meu coração. E a voz do Espírito começou a falar tanto. E de repente o comissário de bordo passou. E o Senhor começou a falar tanto da vida dele para mim. Tanto. Um amor tão grande pela vida dele. E aí eu fiquei orando, falei: Senhor, mas e agora, né? Como que eu vou fazer? O que é para fazer? Gente, tão lindo isso. Você pensar que quando você dá lugar para Deus agir, Ele vem e Ele faz o que Ele quer. Quando que eu ia pensar, gente, na vida do... Deus que me perdoe, mas realmente é de verdade. E aí, quando deu uma ocasião, eu fui lá e eu falei com ele. Deus foi tão bom que teve uma oportunidade perfeita, sabe? Eu ia ali, ele estava sozinho lá na frente. Eu fui lá e eu falei. E Deus me mostrou claramente. Eu via ele adulto e ele criança. E o Senhor me mostrava: olha, eu ainda olho ele como aquela criança. Eu quero que ele volte para aquele lugar, né? Tipo, eu sei que o coração dele é assim. E falou várias coisas. E, de fato, quando eu falei com ele, ele ficou muito impactado. Muito, assim, surpreso, né, com tudo isso. E eu senti tudo, que tinha muita gente orando por ele e tal. E aí a aeromoça chegou em mim e falou assim: olha, muito obrigada pelo que você fez e tal. Aí eu falei para ela: você estava orando por ele, né? Com certeza. Ela falou assim: eu oro há muito tempo por ele, eu oro há muito tempo e tal. E foi uma benção. E na hora de sair, ele também estava assim, visivelmente muito tocado. E ele falou: olha, muito obrigada, porque eu recebi de coração aberto e tal. E visivelmente ele parecia ser homossexual, né? Não sei, mas parecia, né? E então eu vejo que assim, sabe quando o Espírito de Deus opera e tocou profundamente assim no coração dele? Enfim, aí tive essa experiência. Na volta, e gente, esse exercício, eu estava realmente exercitando isso
tô ainda, e creio que é assim que Deus quer que a gente viva todos os dias da nossa vida, né? E quando a gente estava voltando já de Rio Preto, tive uma outra experiência muito tremenda. Saindo de casa lá, me arrumando. Gente, foi tão claro o Senhor falando assim, olha, não maqueie agora, que eu ia usar a minha maquiagem, né? Não se maqueie agora, espera que você vai ter tempo suficiente no aeroporto. Eu falei, só obedeci, falei, tá bom. A gente acha às vezes que é loucura, né? Você pensa assim, mas por que eu não vou? Que besteira, não. Só que gente, quando você dá lugar para o Senhor, a voz dele ecoa, é clara, é nítida. E aí eu falei, tudo bem, fomos para o aeroporto, de fato chegamos no aeroporto, tinha tempo de sobra. E eu falei, bom, agora eu vou lá no banheiro, vou me maquiar lá. Aí comecei lá maquiando. Aí de repente a menina que estava lavando o banheiro, gente, Deus começou a falar tanto. E coisas tão específicas. Sabe, o Senhor começou a falar da vida dela, que ela estava sem cobertura espiritual, que ela tinha que ter cuidado, que eu vi o inimigo atacando muito. E ela precisava urgente achar uma igreja que não sei o que e tal. E aí também fui lá, falei com ela. Ela ficou muito impactada, porque no dia anterior ela achou que ia morrer. E ela era desviada também. O pai dela era um homem de Deus, mas morreu. E ela não perseverou, ela saiu da igreja. E em tudo o Senhor ia me mostrando das decepções que ela tinha tido com a igreja, por isso que ela não tinha voltado. E eu fui falando para ela tudo isso. E ela falou, realmente achei ontem que eu ia morrer e pedi para Deus um sinal, que hoje Ele me mostrasse que Ele se importa. E eu fui e falei com ela tudo isso, né? E eu fico muito impactada com o amor de Deus, porque Ele ama as pessoas muito mais do que a gente. E porque quando a gente não dá lugar para Deus, a gente não ama ninguém. Mas quando você está ali, sabe, você vê Deus operando e se importando. Gente, não tem preço, sabe? E sabe o que é lindo disso? Que você começa a conhecer Deus mais e você pensa, poxa, Ele também pensa assim de mim. Com certeza, Ele me ama assim também, né? Foi muito tremendo isso. E depois tive uma outra experiência que também foi uma imagem muito forte, que eu quero que, em nome de Jesus, todo mundo tenha isso aqui para o resto da vida. É simples, mas é poderoso. Quando a gente estava pousando, não lembro agora qual era o avião, porque foram muitos aviões, só a graça. A gente estava pousando e o Senhor falou assim para mim, minha filha, o que é necessário para um bom pouso? Aí eu fiquei olhando o avião, né? Eu falei, bom, a roda tem que descer, né? Em nome de Jesus. Tudo, né? O piloto tem que estar atento, a asa tem que estar e tal. Comecei a pensar em tudo assim, né? Mas aí o Senhor falou assim, não estou falando do avião. A pista, né? Aí eu pensei, caramba, realmente se você não tem uma pista para o avião pousar, não tem pouso, né? Ele pode estar pronto para parar, mas não tem como pousar. E aí o Senhor falou, assim é o meu espírito está é como se fosse o avião que está sempre pronto, sempre disposto a se derramar, mas está sempre esperando um lugar para ir, uma pista, né? Então assim, o nosso coração é esse lugar onde o Espírito Santo tem que encontrar lugar, porque se eu não preparar esse caminho, ele não vai ter como se derramar. Né? Então essa imagem ficou tão forte assim no meu coração da minha parte nisso tudo, sabe? A minha parte. Fazer para Deus não tem nada a ver com fazer na minha capacidade. Não tem nada a ver. Não importa nem um pouco quem eu sou. As minhas habilidades Deus usa para Ele. Não importa quem eu sou, sabe?
Eu vejo que o inimigo, ele trabalha demais na nossa mente, né? Lá no retiro teve uma pessoa que falou, veio a se abrir comigo, falou assim, nossa, às vezes eu me sinto tão miserável, tão indigno, tão não sei o quê, para Deus me usar. Aí eu falei assim, mas você já pensou o contrário, que não seria tão ruim quanto? Se você se achasse tão bom, tão maravilhoso para Deus te usar. Tipo, é tão maléfico quanto você se achar ruim. Ou seja, esses são os vales e as montanhas que Deus quer que a gente aplane. Acabou o tempo, não se trata da gente, sabe? Não importa quem eu sou, o que importa é que eu me escondo nele. E é ele quem aparece, não sou eu. Não importa mesmo, gente. Não importa. Sabe, outra coisa que o Senhor tem falado no meu coração, minha filha, também não importa quanto eu te usei ontem, hoje é outra coisa, né? Porque a palavra fala, né? Aquele, vamos ler esse texto, eu queria ler, acho que é João 3, 5. Isso. Fala aqui. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Gente, isso aqui é tão profundo esse texto, né? Acho que eu demorei um pouco para entender ele. Nem sei se eu entendi tudo, né? Mas quando ele fala aqui, né? O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você já pensou? Que é igual o barco, né? Eu lancei fora a armação do navio e eu tô à deriva. Então, assim, eu não sei de onde vem, para onde vai, ou seja, não depende, eu não preciso saber o meu futuro, eu não preciso ter todos os planos certinhos, eu preciso simplesmente ouvir e obedecer, e fazer aquilo que o vento vem, ele sopra e eu tenho que estar disponível. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Cara, isso é muito sério. Porque se eu não tenho experiências como essa na minha vida, se eu não estou disposta, disponível e entregue ao ponto do Espírito de Deus ser aquele que me move, cara, eu tenho a impressão de que é mais sério do que parece na vida de todo cristão, daquele que se diz cristão. Porque se não for pelo Espírito, dá para eu expressar a essência exata de quem Deus é? Não dá. Não dá. Para mim, se encher do Espírito é uma questão de vida ou morte. Eu não consigo entender uma vida de um cristão morno, que não se importa em buscar a presença de Deus acima de tudo, sabe? Que passa a viver religiosamente. Gente, isso é tão sério. A religiosidade para Jesus era algo tão sério, porque ele fez a figueira lá, amaldiçoou a figueira, porque ela parecia que ia ter fruto, mas não tinha. Então, não dá mais tempo assim, sabe? O Senhor não quer que a gente tenha uma vida que parece ser e não é. Não dá, gente, não dá. A gente pode até ter uma ideia, o que deve parecer com Deus, e aí eu tento imitar. Mas eu preciso realmente estar cheia, sabe? Cheio de Deus. E assim, e como que eu me encho do Espírito? Eu acho que a primeira coisa é temer viver uma vida aquém ou muito diferente do que Deus planejou. Isso é um temor que eu tenho no meu coração, sabe? Um temor de quando eu for prestar contas a Deus, do que eu fiz com o meu tempo e a minha vida, eu olhar e pensar, meu Deus, caraca, só fiz coisas que não importavam. Eu tenho esse temor no meu coração. Então, todos os dias eu entendo que o vento está soprando. Gente, adianta o vento que soprou ontem.
É o mesmo que vai soprar hoje? Não, sei lá, né? Não sei, né? Então quer dizer que se eu tenho que seguir o vento, eu tenho que estar todos os dias, todas as horas, atenta e disponível. Não importa o que aconteceu ontem. Mas a nossa religiosidade, ela faz assim, não, ontem Deus moveu assim, então agora é assim e é assim para sempre. Não é, eu tenho que estar sensível à voz do Espírito, não me apegar a nada, me apegar a Ele, só a Ele, né? E como que eu me exercito? A palavra fala de você se exercitar nas coisas espirituais, é como aprender uma nova língua. No começo, a gente se converte, as coisas espirituais parecem loucura. Imagina você ouvindo grego, eu não vou entender nada, eu estou achando que né, maluquice, não estou entendendo. Mas se eu começo, igual tanta gente que veio para cá sem o inglês, né? Aos poucos aquilo começa a fazer sentido e você, sem perceber, começa a entender um pouco mais. Se exercita bastante para ver se você também não começa a falar. Sabe? Começa a se aprofundar, mergulha. Vai num ambiente onde todo mundo só fala inglês e começa a conversar para ver se você não vai começar a entender. Cara, a vida espiritual é assim também. A gente precisa exercitar, mergulhar, estar no ambiente da presença, começar a identificar Deus, começar a orar, busca em oração até você começar a discernir algo novo e ver que o Senhor começa a fazer, sabe? Só que se eu não me exercito, vai sempre ser loucura. Uma vez o Gu pregou aqui, né, que os de dentro... Né, Jesus falava com os apóstolos, aqueles de dentro, para eles entendiam. Os de fora não conseguiam entender o que Jesus falava. Porque, de fato, as coisas do reino você tem que estar ali de dentro, né? Você tem que estar ali pertinho do Senhor para compreender. Então, eu oro, sabe, para que a gente compreenda pelo Espírito tudo aquilo que Deus tem preparado. Muitas vezes os planos que você traçou para a sua vida não são os mesmos planos de Deus. A gente tem que ter temor, sabe? Tem que ter esse temor de caramba, Senhor, me guia. Que o teu Espírito me guie. Que eu possa fazer aquilo que é da tua vontade. Gente, quando a gente veio para os Estados Unidos porque Deus mandou, não tinha nada. A gente não tinha uma chance de ter um green card. A gente não sabia nem como isso funcionava. A gente veio porque Deus falou, sabe? E o Senhor mandou e a gente não entendia nada, não conhecia ninguém aqui, não fazia o menor sentido, era a maior loucura da nossa vida. Mas a gente veio, obedeceu e, sabe, a cada passo que a gente dava, o Senhor colocava o chão. É assim, entendeu? A vida de quem é movido pelo Espírito. Você não tem que entender, não tem que saber nada, só obedece, que o Senhor vai lá e vai fazer a parte dele. Mas isso requer um quebrantamento muito profundo, que o próprio Deus se encarrega de fazer conosco, né? Quando a gente se abre. Que basicamente é você entender que a sua lógica e o seu raciocínio é muito aquém do conhecimento de Deus, da mente de Cristo, né? Quando você entende que essa mentalidade carnal só traz a morte. A palavra fala, aquele que se inclina para a carne, da carne colherá destruição, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, para onde a gente tem se inclinado? Eu não sou esse pecado, sabe? Eu vejo que a gente se confunde muito também. Isso é outra coisa que Deus começou a falar comigo. A nossa velha natureza, ela tem muitas atitudes, muitos pecados, né? A gente se envolve naquilo. Só que, na verdade, gente, as obras da carne são essas, né? O que a palavra fala, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, irritação, divisão, parará. Eu não sou isso. A partir do momento que Cristo me libertou e que o sangue de Jesus foi derramado e eu criei nesse sacrifício, eu começo a ter a opção de me despir disso tudo
e me revestir do novo homem segundo Deus, criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, quem que eu sou nessa história? Eu sou aquele que escolhe se eu vou me inclinar para a carne, se eu vou me inclinar para o espírito, mas não se deixe enganar pelo diabo. É ele que fala que você é aquilo lá. Você não é aquilo lá. Você nasceu para ser santo, como ele é santo, e há poder no nome de Jesus, e tem poder no Espírito Santo que habita em mim e em você. Sabe, a palavra fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele também vem sobre você, habita em você, e ele pode te livrar, né, do pecado, da morte. Então, que a gente não se deixe enganar. Vamos ler Efésios 4:22, só para acabar aqui. 4:22, fala assim, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, gente, assim, o único caminho para sair daqui e vir para cá é se rendendo ao Espírito Santo. Não tem outro caminho. É se arrependendo, abrindo mão, lançando fora toda essa armação do navio e deixando ele habitar. A palavra fala assim, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, se você anda no Espírito, aquilo perde o poder. Então não é eu lutando contra a carne, é eu me enchendo do Espírito. Amém? Então acho que a gente pode orar agora, né, irmão? E pedir para eles tocarem aqui uma música. E eu queria que você... queria fazer um convite assim ao seu coração. Para que você comece a permitir que o Espírito Santo comece a tomar lugar no teu coração. Começa você agora, se você entendeu isso, começa a convidar Ele. Sabe, eu sei que a gente já cantou hoje, né? Essa é a sua casa, né? Mas começa a pedir para Deus um entendimento maior das coisas espirituais. Começa a entender que existe todo um mundo e um conhecimento de Deus que está tão além do seu próprio entendimento, sabe? Começa a pedir, Espírito Santo, me enche, me enche. Se você já foi batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas agora. Sai do seu próprio entendimento, começa a deixar o Senhor operar, deixa Ele ministrar agora ao seu coração. Se você tem sede, se você quer mais de Deus, vem aqui à frente também, a gente pode orar com você. Sabe, se você entende que, cara, eu preciso de mais de Deus. Eu tenho vivido coisas boas até aqui, mas existe mais. Gente, em nome de Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Sabe, existe muito mais de Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, vem enchendo agora, Senhor, os nossos corações na Tua presença. Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Oh, Yalarayoshin. Senhor, nós queremos mais de Ti. Creio que tem muito mais, Senhor. Eu creio que tem muito mais. Querido, em nome de Jesus, se você acha que você precisa também abrir mão da sua forma de pensar, se existe algo que você quer que Deus faça, em nome de Jesus, gente, não fica parado, não fica de pé aí, em nome de Jesus, fica de pé.
Não é possível que vocês achem que já está tudo bem, gente. Sério, de verdade. Não existe uma pessoa que possa estar satisfeita. Gente, todos os dias Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Deus quer falar ao seu coração, querido. E Deus quer te usar muito mais. Sabe? Deus quer te usar muito mais. Existe mais espaço para a gente dar para o Senhor. Vem e clama a Ele. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero morrer para mim, eu quero viver para Ti. Orei, alalarai, oxei, alalarai. Querido, olha, vem, que enquanto a gente estiver orando aqui, você tem a oportunidade de receber oração também. Deixa o Espírito Santo te encher. Se você não foi batizado no Espírito, você quer ser batizado, vem e beba da água, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Abre o seu coração e deixa o Senhor operar em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, Senhor, necessita mais de Ti.
none like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is my firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is my firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is none like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy Spirit, you're welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence, Jesus. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory
fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. A essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about your presence. It's all about your name. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about your name. It's all about your presence. It's all about you, Jesus. Oi, Senhor. Que o nosso coração esteja rendido a Ti, Senhor. Rendido à Tua vontade, Senhor. Rendido ao Teu querer, Pai. Oh, Senhor, que seja não mais os nossos pensamentos, mas os Teus pensamentos, que são mais altos, que são melhores, Senhor, que são mais profundos, Senhor, que são verdadeiros, Senhor. Que a Tua verdade, Senhor, que a Tua graça nos enche, Senhor. Possamos ser cheios da graça e vontade do alto, Senhor. A
graça e a verdade que vem de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Senhor, eu ainda oro para que todo aquele, Senhor, que anseia por mais de Ti, possa nessa semana experimentar coisas mais profundas. Que a gente tenha, Senhor, grandes testemunhos daquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva a esse lugar mais alto, Pai. Em nome de Jesus. Querido, sabe, eu sei que o Senhor respeita muito como nós somos. Às vezes você não ficou à vontade de vir aqui na frente. Mas não perca a oportunidade de ir lá no seu quarto, sabe? Na sua intimidade, você falar: Senhor, me batiza no Teu Espírito. Se isso tudo é verdade, vem e me enche do Teu Espírito. Sabe? Deus sempre tem mais. O problema é que a gente se satisfaz com muito pouco. Mas em nome de Jesus nós vamos ser uma geração que quer tudo de Deus. Amém? Cada dia. Glória a Deus. Amém. Senhor, nos dê uma semana em que a gente possa digerir, Senhor, tudo que foi falado, toda essa mensagem, que a gente possa colocar em ação, Pai. Nos ajuda, nos conduza, Senhor, a experimentar mais de Ti, experimentar mais da Tua presença, mais da Tua vontade, da Tua verdade, Senhor. Que estejamos dispostos, disponíveis a fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Hoje de manhã, eu estava lendo a Bíblia e escrevi até uma mensagem para os pastores, né? Um grupo de pastores que nós temos, que quando Davi, naquele dia, aquele momento que ele derrotou Golias ali, né? Eu não acredito que ele tenha acordado e falado assim: hoje eu vou derrotar um gigante, né? Hoje um gigante vai se apresentar e eu vou derrotar ele. Mas o que diz a palavra é que ele acordou, o pai dele chamou ele, falou assim: meu filho, leva um pouco de pão para os seus irmãos, leva um pouco de queijo para aqueles que estão na frente da batalha, leva um pouco de trigo para eles também. Aquele dia Davi levantou, disposto a ouvir o seu pai, a obedecer o seu pai, a honrar o seu pai e a servir seus irmãos. Como consequência disso, ele derrotou um gigante. Então que o Senhor nos ensine a sermos obedientes a Ele, a termos o ouvido sensível a ouvir a voz dEle e a seguir. E aí os gigantes, eles cuidam deles mesmos. Os gigantes caem. O Senhor faz com que a pedra atinja o gigante na hora certa. O Senhor nos dá força na hora certa. Amém? Então não se preocupe se tudo pareça muito difícil. O que o Senhor nos chama a fazer é algo que a gente pode fazer. Honrar Ele, ouvir a voz dEle e servir o nosso irmão. São coisas que você pode fazer, que eu posso fazer. Senhor, nos capacita a viver e andar na Tua presença e a experimentar o melhor de Ti. Não o melhor desse mundo, mas o melhor de Ti, Pai. O melhor do Teu amor, o melhor do Teu poder, o melhor da Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.